Fala, investidores! Então, nesse vídeo eu quero trazer para você 5 atitudes que você tem que abandonar e atitudes que você tem que adicionar na sua vida para poder largar a pobreza de lado e ser rico e mais próximo lá na frente, tá? Então, se você quer parar de ser pobre para sempre, presta bastante atenção aqui no vídeo, tá? Que cada dica dessa é muito importante. Então, bora para a primeira dica. Encontre uma mulher que te ame o suficiente para largar tudo que ela tem para te acompanhar. Porque se você arruma uma mulher dessa, meu parceiro, ela vira seu querosene e você vira um foguete. Brincadeira, brincadeira. Mas isso é verdade. Atrás de todo grande homem tem uma bela, linda e respeitosa mulher. Então agora bora para o primeiro passo. A primeira atitude que você tem que ter, meu parceiro, é investir em você. Por quê? A maioria das pessoas está indignada com o quanto ela recebe. A média salarial do brasileiro é de R$ 2.449 em 2021. E isso não é a renda satisfatória, você concorda comigo? Você sobreviveria e concluiria os seus sonhos, as suas metas, recebendo isso pelo resto da vida? Eu tenho certeza que não, porque R$ 2.449 não paga nem o aluguel de uma casa muito boa e nem a prestação de um carro muito bom. E a maioria das pessoas tentam sustentar. Então, se você está aí dentro dessa média, eu te recomendo investir um pouco mais em você. Isso é falta de investimento em você mesmo, porque sempre sobra um dinheirinho no final do mês para essas pessoas que já têm um pouco mais de conscientização, mas que ainda reclamam da sua renda. A garganta secou aqui, galera. Pera aí. Já tô aqui no 17º vídeo gravado. Brincadeira. Sonho do meu editor que tivesse 17 vídeos para ele editar. Falando nisso, um abraço aí, viu, André? Para as pessoas que sobram 30, 40 reais por mês e elas investem no Tesouro Selic, por exemplo, eu infelizmente preciso quebrar aqui um sonho de uma realidade que não existe sua. E realmente você pode até enriquecer, mas muito no longo prazo. E aí você já vai estar muito velho para poder aproveitar esse dinheiro. Não é mentira que se você investir pouco, você consegue sim seu primeiro milhão, viu? Isso não é mentira. O problema é que demora muito mais tempo. Normalmente leva tanto tempo. Quando você fica milionário lá com seus 70 anos, você não vai ter mais energia e nem motivo suficiente para poder gastar esse dinheiro. Então, se você parar e refletir, aqueles 30 reais que sobram no mês provavelmente seriam muito mais bem aproveitados comprando um livro que poderia até não te ensinar nada, mas em algum desses 30 reais gastos provavelmente iria mudar sua vida com algum insight, tá? E também ler os livros e não praticar nada daquilo não torna ninguém rico, né? Muitas pessoas milionárias aí mostram os 17 caminhos para a riqueza, código da riqueza, como ser milionário, tem muito disso, né? Muitas pessoas terminam de ler o livro e não ficam milionários depois de 10, 20, 30 anos. Por quê, né? Porque a maioria não pratica. Então, invista em você e pratique aquilo que você aprende, porque senão também não adianta nada, beleza? Imagina só você investindo 30 reais em você todos os meses comprando livros, aprender uma nova habilidade e ao invés de ter o rendimento de 2.449, que é a média salarial brasileira, você pula para 5 mil. Aí já é outro nível, porque ao invés de investir 30 reais por mês em Tesouro Selic, você vai estar investindo 2.500 se você manter o mesmo custo de vida. E aí você vai aposentar muito mais rápido, você vai atingir seu primeiro milhão muito antes, ali na casa dos 40, 45, 50 anos, dependendo de quando é que você começou a fazer isso, mas você vai ter muito mais energia para poder gastar esse dinheiro quando você atingir sua liberdade financeira. Então a primeira dica é: invista em você, não seja tolo o suficiente em pensar que o seu conhecimento já basta, porque às vezes ele não é nem o início, tá? Às vezes ele é só um degrau para começar a subir mais. Agora que você já aumentou o seu salário, ou até discordou comigo e manteve o seu mesmo salário, porque você acha que estava o suficiente, o segundo passo é: seja um profissional na gerência do seu salário. Trate o seu salário como uma empresa e não como uma bonificação pelo trabalho feito no mês, tá? Trate ele como uma empresa. Você quer fazer de tudo para esse salário render, criar frutos, aumentar a estrutura, ganhar mais salário só com aquilo que você já recebeu. Beleza? Então você tem que deixar de ser um amador e passar a ser um profissional. Um amador, ele normalmente faz o seguinte: ele trabalha o mês todo, 8 a 10 horas por dia, e depois que ele trabalha, ele recebe seu salário. Depois que ele recebe seu salário, esse salário cai na sua conta corrente, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai lá pagar suas dívidas e seus financiamentos, né? O seu cheque especial, tudo aquilo que ele gastou que não tinha para ter aquilo que ele sempre quis antes da hora. Lembre-se que um sonho realizado antes da hora pode se tornar o seu maior pesadelo. Não adianta nada você ter uma BMW, você ter uma casa
seja ela grande ou pequena, mas que seja financiada, você ainda vai continuar prisioneiro do dinheiro, só que você vai ter algemas de ouro, não adianta nada. Então, continuando a parte do amador, a primeira coisa que ele faz é pagar suas dívidas e o pouquinho que sobra, normalmente ele tem ali seus gastos burros, gastos com coisas fúteis, né? Comprar alguma coisa que, de novo, ele não tem dinheiro para comprar, ou às vezes gastar com bebida, comida, mais do que o necessário ali só para sustentar uma posição social que ele não ocupa. Então, isso é o que o amador faz com o seu salário. Ele chega zerado no próximo mês, precisando de novo de um fluxo de caixa, que é o seu salário que vai cair na sua conta para ele manter aquela rodinha. E aquilo vai ficar assim para sempre. Ele vai se aposentar pelo INSS, se aposentar pelo INSS, ganhando muito menos do que ele já recebia e reclamava. E aí você vai ver mais uma pessoa falida na vida porque não estudou e não teve educação financeira. E aí vem o profissional, aquele que sabe gerir o seu salário, que estudou, dedicou tempo, suou. Porque se ele passa a vida inteira buscando dinheiro, como que o cara não aprende a cuidar do dinheiro, meu? É só mesmo. Então ele recebe o seu salário e considera aquilo como uma coisa sagrada, uma coisa que vai multiplicar a sua vida, que vai beneficiar, e ele tenta crescer aquilo o máximo possível. Então quando o salário cai na conta corrente, a primeira coisa que ele faz é investir. E aqui eu falo investir de maneira diversificada, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja investindo nele mesmo, porque o aprendizado ele é contínuo. Não é porque eu sei muito sobre ações que eu não vou estudar mais sobre isso, não é porque eu sei muito sobre fundos imobiliários que eu não vou pesquisar mais sobre isso e fazer outros cursos sobre isso. Então a educação ela é sempre continuada, então sempre você vai precisar investir em si mesmo, senão você vai ficar ultrapassado, principalmente nessa época em que tudo acontece muito rápido. Isso aqui, por exemplo, muito lento. Se você fizer a mesma coisa e não progredir, você também vai ficar lento da sua era, beleza? Depois que ele investiu, ele vai sobrar um pouquinho, né? E esse pouquinho que sobra, ele guarda para gastos planejados. Não é gasto fútil. Ao invés de ele gastar com iFood todos os dias, ele guarda esse dinheiro para poder passear lá na Disney. Porque aí é um gasto planejado, ele vai ter juntado dinheiro, ele vai pagar muito mais barato do que ele vai pagar à vista, ou ele vai conseguir um desconto, ou ele vai comprar pelo cartão de crédito, mas ele vai ter dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito e isso não vai cobrar juros dele. Então são gastos inteligentes, gastos planejados. Seja profissional com isso, não seja burro o suficiente para liquidar todo o seu esforço que você fez no mês. Beleza? Porque de juros, meu parceiro, se você continuar pagando juros de financiamentos, de empréstimos, de cheque especial, de cartão de crédito, é a mesma coisa de você trabalhar 15 dias no mês para poder pagar juros para outras instituições. Tá trabalhando lá para não ganhar nada. Você entende isso? Então, agora que você já sabe que tem que investir em você, e depois que você investir em você, você tem que ser profissional em gerenciar seu dinheiro, chega a terceira parte, que é a que eu mais gosto, que é faça o seu dinheiro ser o seu escravo e não o seu patrão. Porque se o dinheiro manda em você, tá lascado. Você vai o resto da vida trabalhar por causa de dinheiro para pagar suas dívidas. E, pelo amor de Deus, isso é a vida de 70% dos brasileiros. E dos outros 30% que sobraram, 25% deles está ali sempre no 0 a 0. Então não faça parte disso. Faça parte do 1% que tem liberdade financeira. Se você não tem ainda, o que é normal, que a maioria não tem. Eu não tenho ainda liberdade financeira, mas eu tô correndo rumo a isso. Imagina que beleza que é, mano, você deitar para dormir e acordar mais rico. A pessoa, um dia você tira o final de semana para ir visitar sua mãe, sua avó, e aí você volta mais rico. Imagina o tanto que isso é lindo, isso é perfeito, né? Já aconteceu algumas vezes comigo, eu te falo que a sensação realmente é muito boa, viu? E aí muita gente fala: ah, Léo, mas isso aí é porque já tem muito dinheiro. Você fala isso porque o seu salário é bom e tal. E não é por conta disso não. Todo mundo começa do início, tá? Todo mundo, para construir a muralha da China, começou com um tijolinho, né? Para construir a sua casa, começou com um tijolinho. Para construir uma ferrovia, começa com uma barra de ferro, né? Isso também tem que começar, mano. Se você ficar só enrolando, você nunca vai começar. Todo mundo começa do início. Primo Rico, para ele, antes dele ter 5.700.000 seguidores, ele tinha um só. Assim como eu, assim como você. Então, para investir, você tem que começar do começo também. E aí, esse começo, apesar de ser poucos os rendimentos, não vai ser o suficiente para te manter. Ele vai aumentando conforme o tempo. Você vai aportando mais, esses rendimentos vão ficando maiores, e aí isso te faz aportar mais, e mais isso vira uma bola de neve. Tá? O importante é você começar. Comece hoje. Começa hoje não, porque hoje é sábado. Mas esse vídeo vai sair na segunda, então você pode começar hoje, tá? Assim que você ouvir. A quarta atitude que você tem que ter é possuir mais ativos do que passivos. Se você compra um carro, por exemplo, a prestação
parcelado, né, financiado, e esse carro não te dá lucro nenhum, ele é um passivo. Você vai gastar dinheiro com ele pagando os juros do financiamento e colocando gasolina nele todos os dias para você andar nele, né? É lógico que ele vai te promover comodidade, mas ele não vai passar de um ativo, a não ser que você seja Uber e ganhe dinheiro com isso. Mas tirando isso, o carro é só um passivo. Você compra uma casa e ela te dá mais prejuízo do que lucro, isso também é um passivo. Você tem que concentrar em ativos. Tá? Você tem que acumular ativos. Qual é o princípio de se tornar rico? É adquirir tantos ativos, mas tantos ativos, que o rendimento desses ativos é o suficiente para te manter. Os ricos, eles não usam o seu dinheiro do trabalho para comprar luxo. Eles usam o dinheiro do seu trabalho para comprar ativos. E esses ativos, o rendimento deles, compra o luxo. Isso é simples, aconteceu na minha vida, eu vou te explicar agora. Eu me formei em medicina tem 1 ano e os meus colegas, a maioria deles, inclusive outras pessoas que eu conheço e convivem comigo, depois de formados, a primeira coisa que eles fazem é adquirir um carro top, né? Aqueles que não são baratos, e comprar uma casa, financiar alguma coisa. Afinal, agora eles estão trabalhando, tem dinheiro para pagar a prestação. E isso é o maior erro que eles cometem, porque depois de 1 ano, eu passei todo esse ano investindo sem carro, andando de ônibus, andando de Uber, mas sem carro, investindo todo o meu dinheiro, e eles compraram um carro. Atualmente, eles pagam a prestação do carro e gastam com gasolina para colocar no carro. E eu tenho uma renda passiva de 5 a 6 mil reais todos os meses. Com essa renda passiva, eu consigo financiar um carro muito melhor do que o que eles adquiriram. A única coisa que você precisa fazer, então, é inverter a ordem. Você tem que aguardar um pouco, espera, não seja ganancioso, não seja burro o suficiente para poder pular etapas. Se você queima etapas, você se lasca. Então, aguarde um pouco, não seja tão consumista e pegue o seu dinheiro e invista, porque com os seus ativos eu tenho certeza que o quanto mais cedo você começar, mais dinheiro você vai ter em renda passiva. E a última atitude que você tem que ter é diversificar suas rendas. Isso aqui eu já falei em algum outro vídeo, mas a importância de você diversificar sua renda é muito grande. Inclusive, todos os anos eu coloco uma meta para adicionar mais uma fonte de renda no meu patrimônio. Atualmente eu tenho, deixa eu ver quantas fontes de renda, hein? Atualmente eu tenho 6 fontes de renda. O YouTube, né? Tem o YouTube que ainda não é monetizado, tá? Tudo que eu faço para vocês aqui é gratuito, eu não recebo nada por isso. Mas um dia vai acontecer porque vocês vão me ajudar, não é mesmo? Se você tem só o seu trabalho como renda, eu sinto lhe informar, mas você está correndo muito risco. Porque se um dia você for despedido, ou se um dia essa empresa que você trabalha falir, você não vai ter mais nenhuma renda. E aí você vai ter risco, principalmente se você não tem uma educação financeira suficiente para ter montado sua reserva de emergência. Então tenha o máximo de rendas possíveis, estude a ponto de você entender qual é a maneira mais fácil na sua situação de adquirir uma nova fonte de renda, seja ele vendendo bombons. Eu já vendi muito tempo bombom na minha vida. E é isso, essas 5 atitudes eu tenho certeza que se você entender, e por favor, deixa eu te pedir isso aqui do fundo do meu coração de verdade. Agora que você viu essas 5 atitudes que você tem que tomar, faz alguma coisa depois que você sair desse vídeo, faz alguma coisa, anota alguma coisa, toma alguma atitude. Porque se você falar assim, nossa, eu entendi, realmente faz sentido, eu vou mudar de vida, realmente isso aqui muda a sua vida, tá? Mas se você só abrir outro vídeo e começar a assistir outro, abrir outro, começar a assistir outro, sair daqui e fazer alguma coisa, procrastinar, não vai mudar nada na sua vida. Porque se você não faz nada, se tudo que você planeja fica no mundo das ideias, você não progride em nada. Felizmente, a maioria das pessoas tem um potencial de ser muito, mas muito prósperas, mas não são prósperas porque não fazem nada, que não praticam, não transformam as ideias em ações. Então, seja bonzinho com você mesmo e ao sair desse vídeo, tome alguma atitude, beleza? O vídeo vai ficar por aqui. Esses vídeos de conscientização, normalmente eu quase choro. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para outras pessoas que você tem certeza que esse vídeo vai ajudá-las, beleza? Vamos largar a mão de ser pobre, todo mundo enriquecer, beleza? Tamo junto, até mais investidores, até o próximo vídeo.